Olá, meninos e meninas, estou aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos falar, né, de um estilo novo, né? Já terminamos o romantismo e vamos iniciar agora o movimento realista naturalista. Qual é a base dele? A base do realismo é combater o romantismo. Então, nós saímos dos excessos românticos, né, de uma subjetividade imensa, de um exagero de sentimentos, né, e o escapismo mesmo, né, escapismo, a negação da realidade do romântico, tudo isso leva a uma fixação da burguesia. A burguesia ela acabou se fixando no poder e agora ela vai investir, né, arduamente, né, no sistema para se manter no poder. Então, o movimento realista ele acontece nesse auge aí, né, de desenvolvimento. Então, nós temos aí como base a segunda revolução industrial e científica. Então, a partir de 1850, ou seja, a segunda metade do século XIX. Então, a primeira metade, nós tivemos o arcadismo, né, o fim do arcadismo, e todo o romantismo. O romantismo termina, vamos pegar a França como referência, né? Nós temos, a partir de 1857, a publicação de um livro chamado Madame Bovary, do Gustave de Flaubert. Então, é o primeiro romance realista, 1857. 10 anos depois, nós vamos ter um outro tipo de romance dentro do mesmo movimento, né, mas ele está mais ligado às ideias de Darwin. Né? Então, é o Germinal, do Émile Zola, em 1867. Então, essas são as duas datas que nós poderíamos citar o realismo francês. Em Portugal, o realismo ele virá em 1865, eu vou explicar como ele vai chegar, e no Brasil em 1881. Nós vamos estar aos poucos. Primeiro nós vamos falar das ideias realistas que vieram da França, quem é que trouxe, né, e o que elas mudaram, e depois nós vamos falar do realismo no Brasil. Tá? Então vamos compartilhar a tela, né, para vermos os slides que vão ajudar-nos a compreender melhor o nosso movimento aí realista, naturalista. Então, a base é francesa, e aí, junto com essa base, vem um histórico social, né? Então, eu tenho a decadência do liberalismo, né? E a ascensão agora, né, da classe operária. Pelo menos deveria ser, né, a ascensão dela, mas a burguesia não permite. Né? A burguesia ela vai se manter no poder e aí vem o sacrifício do operariado. Então, com isso, nós vamos ter aí novas teorias, né, que vão tentar ilustrar essa época, né, e colocar a classe operária para lutar. É daí que vem um poeta português chamado Antero de Quintal, né, que vai introduzir, né, por meio de uma polêmica, né, em Portugal, a famosa questão Coimbra. Mas eu chegarei lá, vamos devagar, vamos falar primeiro de toda a base, das características, né, e também as diferenças que importam aí entre o realismo e o naturalismo. Né? Então, num primeiro momento, né, nós temos aí o final do século XIX. Eu sempre falo final porque é a segunda metade, né? Então, começaríamos aí por volta de 1850 para se falar em Revolução Industrial. Né? Mas se eu for pegar na França, seria 1857, que eu já falei para vocês aí do Madame Bovary. Né? E em Portugal, nós vamos ter uma mudança interessante, porque nós saímos do movimento romântico em 1865. O que aconteceu? Né? Houve uma polêmica que durou mais de 10 anos. Né? A essa polêmica deu-se o nome de questão Coimbra, porque ela aconteceu, ela começou na cidade de Coimbra, em Portugal,
dentro da universidade. Eu vou contar em detalhes já já, tá? E ela recebeu esse nome porque o povo que morava em Coimbra chamava de Coimbrão. Como ela está no feminino, né, uma polêmica, uma querela, ela ficou chamada de questão Coimbrã. Né? Então, o ano de 1865. Né? Então, o início do realismo em Portugal vai se dar nesse ano aí. No Brasil, nós vamos ter a publicação de um livro do Machado de Assis. Machado de Assis era já um escritor famoso, né, de folhetins românticos, né, já havia publicado vários deles, né, então Helena, Yaya Garcia, qual mais que tem lá? São quatro folhetins românticos, né? Ressurreição e aí a Garcia, a Ressurreição, Helena e o outro me esqueci. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. Né? E aí, em 1881, ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas. No mesmo ano, né, um outro autor, chamado Aloysio Azevedo, publica um livro chamado Mulato. Então, foi um pouco diferente da França, porque o livro realista publicado na França foi Madame Bovary. O nosso livro realista aqui no Brasil é Memórias Póstumas. Né? Em Portugal, não há um livro publicado, é uma polêmica, que é a questão Coimbra. E o naturalismo, né, que é um movimento baseado na teoria de Darwin, ele veio juntinho com o realismo no Brasil, no mesmo ano, um livro chamado Mulato, de Aloysio Azevedo. Tá? Então, qual é a base? Né? A base é a ciência. Por quê? Porque o romântico ele não era apegado à ciência. Né? O romântico ele era um homem, né, que defendia a liberdade, né, que acreditava nessa liberdade. Então, ele cria um mundo ideal. E esse mundo ideal não existe, e aí vem as decepções, né, por meio dos sofrimentos que nós explicamos aí ao longo do período romântico em aulas anteriores. Né? Então, a mudança agora é em relação à proposta mesmo, né? Com a revolução industrial e científica, nós vamos ter a tônica da ciência. Né? Então, a ciência, ela entra com tudo, é o germe do futuro, né? Como diz aí, né? Sobre o século, a segunda metade do século XIX. Né? Então, quem vai... a ideia que vai mais aprimorar, né? Ou seja, justificar esse período é a ideia do filósofo Comte, o positivismo. Tem uma frase dele que diz assim, ó, o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por meta. Né? Então, tudo pelo progresso. Então, o período ele vai ser bem marcado, né, por essas três coisas, né? A ordem, né, e o progresso. Tanto que é o lema da nossa bandeira, né, inclusive. Né? Então, esse movimento ele vai ser aplicado ao homem. Então, o que é que vem junto com ele? Né? O que é que vem junto com tudo isso? O capitalismo. Né? Ou seja, a busca do Estado social, né, por meio de um capital chamado dinheiro. Então, aí está a diferença entre o romantismo e o realismo. Então, agora eu vou apresentar a vocês, né, as particularidades do realismo e do naturalismo. Antes disso, eu quero falar mais um pouquinho, né, sobre as ideias filosóficas que se embasavam na época. No meu próximo slide tem isso, né, que seria o Comte, o Marx, nós teríamos também o Proudhon, teríamos ainda o Taine, além do Darwin, né? E toda a base de formação aí, né, da segunda metade do século XIX, que vai determinar o realismo, o naturalismo, até
vamos dizer aí, né, até o final do século XIX, porque junto com esse movimento ainda virá o parnasianismo e o simbolismo, né? Então, o modernismo só estaria dentro do século XX. Né? Então, o que nós temos dentro do realismo, né? Um homem, né, voltado ao capital, né? Ou seja, a burguesia, poder, a fixação dela. Né? E esse homem por dentro, né, que a gente vai analisar com a força do realismo, né, seria uma análise mais interiorizada, mais psicológica. Eu ainda não posso falar, né, em Freud, né, estamos no século XIX, mas há correntes, inclusive artísticas, né, que justificam essa análise por dentro. Né? Então, a gente tem aí o movimento de impressões, né? Então já se fala em impressionismo, já se pode pensar, né, numa análise psicológica, ainda não freudiana, né, mas dentro de uma visão, como que eu posso dizer, uma visão mais elaborada da vida, né, e da verdade. O problema é que tudo isso desencadeia um certo pessimismo, né? Porque aí quem vai explicar é Schopenhauer, né? Nós temos um homem que está em busca, ele está sempre em busca, né, de alguma coisa, de um desejo. E o Schopenhauer diz que o homem que vive sempre atrás de um desejo, ele nunca realiza, né? Porque a partir do momento que ele realiza um, ele já está pensando em outro, né? Então, por excelência, ele é um pessimista, né, em relação a tudo. Paralelo a isso, nós temos também a teoria de Darwin, que vai analisar mais o proletariado. Então, enquanto o realismo é na parte de cima, né, com a burguesia, o naturalismo vai ficar lá embaixo, com o proletariado. Também tem a visão pessimista, da mesma forma que tem. Só que aí a análise que o naturalismo vai fazer é uma análise mais geral. Então, nós costumamos dizer que o realismo analisa por dentro e o naturalismo analisa por fora. Mas, de qualquer forma, nós vamos analisar o comportamento do homem nesse período. Aí eu citei também o parnasianismo, que é o movimento da arte pela arte, e o simbolismo, que vai além do homem, né? O estado de alma, o profundo, o inconsciente. Aí nós já vamos entrar nos primeiros princípios da psicologia. Então, vamos devagar, né? Vamos primeiro falar do realismo, vamos explicar a questão coimbrana e vamos caminhando aí até o final do século XIX. E se der, a gente já vai dar os princípios aí também do pré-modernismo, que seria o início do século XX. Né? Então, vamos para o próximo slide para tentar entender, né, de onde vem esse capitalismo, né, esse homem que só pensa em dinheiro, em poder, em status, né? E esse homem que está lá embaixo, né, que vive na miséria em função daquele que quer explorar, que quer estar sempre acima de tudo. Tá? Então, eu tenho um capitalismo muito avançado, bem chamado de capitalismo selvagem. Bem, quais são as teorias? Né? Então, eu tenho aí a ciência aplicada ao homem. Então, primeira teoria, positivismo. O princípio não é mais religioso, o princípio é científico. Vamos brincar, né? Qual a religião do homem do século XIX, segunda metade, né? A religião dele é a ciência. Então, acabou, né, aquele sentimento religioso, aquele sentimento do homem, né, por si mesmo, né, como é o caso do romântico. Então, quem explica isso? Augusto Comte. Nós também temos a visão de Darwin, né, o evolucionismo. O evolucionismo ele vai tentar mostrar que o homem, perdoe-me, ele é um correspondente aí do animal. Né? Então, ele vai esquecer dessa racionalidade e vai dizer que o homem age pelo instinto. Daí vem o Hippolyte Taine e cria a teoria determinista para analisar esse homem. Ele diz que o homem, dentro da sua
espécie, né, ele é movido pelo meio, pela raça e pela história, ou momento histórico, né? Então, eu tenho a lei de Darwin, que é o princípio de que o homem age pelo instinto. Esse instinto, ele vai zoomorfizar esse homem, né, para poder analisá-lo dentro do princípio determinista, que é o meio, a raça ou o momento histórico. E é claro, né, que nós vamos ter a base aí dos romances, né, que são os romances de tese de Claude Bernard, que é o exemplo. Então, eu vou explicar depois, quando eu entrar em prosa, aí eu volto ao experimentalismo, né, e também ao romance de tese realista e romance de tese naturalista, né, para diferenciar. Vamos primeiro caminhar aí, né, pela história, né, para que tenhamos a ideia mesmo, né, de tudo isso. Eu gosto muito das frases dos autores, né, então eu quero dar uma explorada aí com vocês, né. Então, ó, o positivismo eu já falei, né, da frase o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por meio, né. Depois vem o socialismo de Marx, né, que estaria na base também. Um fantasma ronda a Europa, e nós temos o livro O Capital, né, que ele vai explicar aí o Manifesto Comunista. O evolucionismo de Darwin, então nós temos aí uma frase que diz assim: ora, enquanto o nosso planeta, obedecendo à lei física da gravitação, continua a girar na sua órbita, uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas originadas de um começo tão simples, não cessou de se desenvolver e desenvolve-se ainda. Aí estaria a teoria da evolução. Aí eu tenho o determinismo de Taine, que eu já falei para vocês, né? Todo acontecimento é uma consequência necessária de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos anteriores, né? Então é aí que ele formula a teoria do meio, da raça e do momento, né? E aí nós cairemos dentro da literatura realista naturalista. Então, vamos ver aí. Então, olha, o fracasso, né, do liberalismo é que vai trazer todas essas teorias aí. Então, a diferença entre realismo e naturalismo está dentro da própria construção, né, da realidade. O realismo se baseia, né, em comportamentos interiores, então ele estaria mais escondido, né? Então, dentro de uma sociedade seria a elite, e o naturalismo dentro do proletariado, né, que seria mais o povão. Certo? Então, nós temos aí o princípio. Então, vamos a ele. Questão Coimbra, vamos lá para Portugal, vamos iniciar toda essa base que eu passei aí, né, esses comentários que eu fiz, vamos aplicar agora dentro do realismo português. Então, como é que tudo começa, né? A questão Coimbra, ou uma carta escrita por Antero de Quental, cujo título é Bom Senso e Bom Gosto. Então, essa carta é uma resposta que ele vai dar a esse nome que está aí, que é Antônio Feliciano de Castilho, que fora um professor, né, da época que ele estudava ainda, né, antes dele fazer a faculdade, né, que seria o acadêmico. Eu sempre falo acadêmico, não é igual hoje, né, é diferente, certo? Inclusive, esse professor que estimulou o Antero a escrever seus poemas românticos, né? Então, Antero de Quental, ele fez direito em Coimbra, e depois ele se interessou por todas essas teorias que estavam explicando a realidade francesa, né? Então, ele vai para a França, ele vai se inteirar, né, de todas elas e vai voltar um positivista, né? Um homem que valoriza o progresso e que luta para que esse progresso aconteça, né? E quando ele volta da França, ele publica um livro, né, chamado Odes Modernas. Ele já era um poeta romântico, né, e vai se tornar agora um poeta realista, com esse livro, Odes Modernas. E Portugal ainda vivia
o romantismo. Ele estava piegas, né? Mas ainda era o romantismo. Né? E o grande representante do movimento romântico era o Antônio Feliciano de Castilho. Ele era um exemplo, né? Ele ficou cego, né? E mesmo assim ele liderava grupo de jovens para se iniciar aí na poesia romântica. Né? Então, ele morava em Lisboa, e tínhamos lá em Coimbra os jovens na universidade, que vão ser agora apoiadores de Antero de Quental. Aí ele publica o livro, anos antes, aí, de 1865, né? Eu acho que, se não me engano, são 5 anos antes. Né? E esse livro chega às mãos de Castilho, que era um divulgador do romantismo em Lisboa. Ele lê os poemas e ele fica horrorizado, né? Porque ele é um romântico. Ele ficou pensando naquele, como assim, né? Que poesia é essa, né? Não tinha nada de sentimentos, né? Eram poemas que convidavam as pessoas para lutar pelo social, né? Vamos à luta, vamos ajudar, né? Uns aos outros, né? Devido às diferenças aí, né? Porque o Antero de Quental ele vai se tornar um líder sindical, né? E ele ficou indignado, né? Então havia um rapaz que estava publicando um livro chamado Poema da Mocidade, está aí, ó, de Pinheiro das Chagas. Esse rapaz era um poeta novo, né? E o Antônio Feliciano de Castilho, né, escreveu uma carta, né? Ele publicou a primeira edição do livro dele, escreveu uma carta, uma carta pós-fácil, e deu para o Pinheiro, e falou assim para ele, olha, quando você publicar, quando você fizer, perdoe-me, a segunda edição do seu livro, eu quero que você acrescente essa carta no final da obra. Né? E essa carta, além de elogiar os poemas românticos do Pinheiro, elas ofendiam e falavam mal dos poemas Odes Modernas de Antero de Quental. Quando o livro foi publicado, isso chegou a Antero, ele leu essa carta, essa crítica, e ele não gostou. Ele falou assim, poxa, a vida era meu professor, em vez de me incentivar, meu Deus, não sei como pode, né? Aí ele vai responder, ele vai escrever uma carta, vai colocar no jornal, né? E vai falar o que esse professor precisava ouvir, vai falar que esse professor está ultrapassado, né, que ele precisava voltar a estudar, mas que não adiantaria muito, né, porque ele já estava por volta de 50 anos, e para entender o que ele aprendeu em pouco tempo, talvez ele precisasse de mais 50. E ofende, né, esse professor. E é claro, né, ele vai criar uma verdadeira polêmica aí, né, e essa polêmica é que vai ser chamada de questão Coimbra no ano de 1865. Então, na verdade, ele dividiu Portugal. Lisboa representando o romantismo, por Castilho, e o Antero de Quental ganhou, né, os jovens da universidade defendendo o realismo. Né? Daí vem bom senso, bom gosto ou questão Coimbra. Vamos continuar. Né? Então, lá, tá? Defesa do realismo e defesa do romantismo. Lisboa contra Coimbra, dentro do próprio Portugal. Bem, essa polêmica vai longe, né? Aí no ano de 1871, vamos colocar 1870, que foi um pouquinho antes, né? Ninguém aguentava mais, né? Já tinha tido até bate-boca, né? Brigas mesmo, né? Brigas físicas, né? Se você for ler sobre isso, você vai encontrar, né? Que foi feio, né? Não foi um negócio simpático, foi um negócio desagradável. E farpas para lá, e briga para cá, né? Até que o Antero e os defensores disseram, vamos acabar com isso? Vamos fazer umas conferências, né? E vamos explicar o que é o realismo lá em Lisboa. Aí tiveram a ideia de ir para o cassino. Eis que surge um rapaz querendo participar, ele tinha acompanhado a questão Coimbra, mas não tinha participado, não tinha se interessado. Mas quando falaram nas palestras, né, aí ele se interessa. E aí ele vai participar dessas palestras. Quem é esse rapaz? Então, ele simplesmente vai ser o maior escritor de romances e contos realistas de Portugal. É o senhor José Maria
de Essa de Queiroz, que é o Essa de Queiroz, né? Então, ele vai entrar para essas conferências e vai participar. Depois eu tenho uma outra aula que eu vou dar detalhes, né? Quando eu fizer o estudo do Essa de Queiroz. Agora eu só vou citar. Bem, o que aconteceu depois? Né? Eles fizeram a organização 10 palestras, só que eles conseguiram fazer só 5. Eles alugaram o cassino, né, e eles começaram a expor as palestras. Né? Então, começou com o Antero de Quental, tem o Oliveira Martins, tem o Essa de Queiroz, outra do Antero de Quental, ia ter uma do Guerra Junqueiro, outra do Teófilo Braga, né? Tudo organizado, 10 palestras. Conseguiram fazer 5. E aí o cassino foi fechado, porque em Lisboa eles foram chamados de subversivos, né? Porque existia um ideal político, né? Um ideal social, é claro, né? Marx, né? Você tem Proudhon, você tem Comte, né? Então, eles foram mal compreendidos mesmo. E aí o cassino foi fechado. E eles ficaram muito assim, chateados, né? Poxa vida, né? Viemos aqui com as melhores das intenções e fomos barrados, né? E aí eles voltam para Coimbra fazer o quê, né? E vão se organizar, vão ficar no cenáculo, vão ficar se apresentando em manifestos, revistas, né? E vão receber apoio da elite, né? E vão formar o grupo dos vencidos da vida. Então, aí, eles se encontravam sempre num lugar, né, que eles combinavam, em Coimbra ou em cidades próximas, ou então na casa de um deles. Isso durou bastante tempo, né? Só que termina quando o senhor Antero de Quental, depois eu vou dar os detalhes porque que aconteceu isso, se suicida. Ele não conseguiu conviver, né, com a solidão, o abandono, né? E o ignorar do povo, né, na verdade, porque ele era um líder e as pessoas não o compreenderam. Né? Então, aí está a questão Coimbra, as conferências. Entre as conferências do Grupo dos Vencidos da Vida, que é 1871, né, então nós vamos ter publicações posteriormente, né, do senhor Essa de Queiroz. Aí você vai ter a fixação, né, do realismo, que seria quando o Essa de Queiroz publica os romances que vão fixar o realismo em Portugal. Então, só vou citar, porque depois eu tenho uma aula só para isso. Né? Então, nós vamos ter aí a obra do Essa, seria O Crime do Padre Amaro, primeiro romance realista, isso lá em Portugal. Depois o Primo Basílio, depois os Maias. Né? Tem um livro intermediário chamado A Relíquia, que já é praticamente dentro da terceira fase, e mais 2 obras póstumas, né, que foram publicadas após a morte dele. Ele morreu em 1900, né, 1901 e 1901. A Ilustre Casa de Ramírez e Cidade das Serras. Nós vamos estudar tudo isso posteriormente. Então, vamos voltar aí à obra do Antero. Depois eu vou passar um slide para vocês, uma outra aula que eu vou gravar, com mais particularidades da poesia dele. Vou falar agora de uma forma mais geral. O Antero ele vai nos mostrar pela poesia que ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase romântica, a segunda fase é a realista e a terceira é a metafísica. Seria o desânimo, né? Porque não foi compreendido. Ele está em busca de um novo conceito, um novo ideal. E aí ele vai se matar, né? Porque não vai conseguir nada. Então, existem livros publicados, né, que são chamados de românticos, então, Raio de Tinta Luz e Primaveras Românticas. Tem a questão da mulher, né, na obra, em destaque, daí estaria a razão dela ser chamada romântica. A segunda fase é realista, que é do Odes Modernas. Ele apresenta ideias progressistas dentro de um socialismo utópico, que seria o Proudhon, né? E a terceira fase é a metafísica, sonetos completos. Aí eu tenho a fase de entrega na mão de Deus e a morte, né, do Antero de Quental.
tá? Então, é só um apanhado geral para nós iniciarmos aí o movimento realista em Portugal. Depois nós vamos estudar o Antero de Quintal, com mais ênfase, né, em mais falar um pouco da vida dele, analisar as poesias, tanto as da segunda fase como as da terceira fase, que elas têm até nome, né, a fase luminosa e a fase escura, né, do Antero, e depois vamos estudar o Essa de Queiroz. Então, meninos, me despeço aqui, né, e voltarei com uma próxima aula, né, para falar do Antero de Quintal. Até lá, obrigada.